Agatha Christie, nascida em 1890 e falecida em 1976, é uma autora mundialmente famosa, conhecida principalmente por seus romances policiais. Ao longo de sua carreira, publicou mais de 80 livros e, segundo o Guinness Book, é considerada a romancista mais bem-sucedida da história da literatura policial. Suas obras venderam cerca de 4 bilhões de cópias entre o século XX e XXI. Por esse motivo, Agatha Christie é consagrada até hoje como a rainha do crime. Hoje nós vamos falar de Convite para um Homicídio, um dos livros mais populares da Agatha Christie. E o quinto livro dela em que aparece é a detetive amadora Miss Marple. Ela é uma senhorinha muito simpática, que ama tricotar, cuidar da vida dos outros, e nas horas vagas ela resolve alguns casos de assassinato. A história do livro se passa em um vilarejo pacato da Inglaterra, chamado Chipping Cleghorn, que é a típica cidade do interior em que parece que nada de ruim pode acontecer. Até uma sexta-feira de manhã, em que os moradores se depararam com um anúncio muito peculiar na gazete local. Convida-se para um homicídio a ter lugar sexta-feira, 29 de outubro, em Little Paddocks, às 6h30. Espera-se a presença de todos os amigos da família. Não haverá outra convocação. Nenhum dos moradores da casa de Little Paddocks entendem o que está acontecendo, e muitos amigos e vizinhos resolvem aparecer na hora marcada, imaginando que lá teria algum jogo relacionado ao convite. Exatamente no horário marcado do anúncio, todas as luzes de Little Paddocks se apagam e ocorre um homicídio. Quando as luzes se apagam, um cara entra pela porta da frente e começa a gritar mãos ao alto como se estivesse assaltando todo mundo. Até então, todo mundo acha que aquilo faz parte da brincadeira. Porém, 2 tiros são disparados na direção da senhorita Blacklock e um terceiro tiro é disparado matando o próprio assaltante. Então ali todo mundo percebeu que na verdade aquilo não era uma brincadeira. A polícia começa a investigar o caso e descobre que o cara era um imigrante que trabalhava no Hotel Royal Spa e que recentemente ele tinha se encontrado com a senhorita Blacklock e com a amiga dela, a Dora Bunny. E ele tinha pedido dinheiro para as duas e a senhorita Blacklock não deu dinheiro para ele. Então eles acham, que o cara tava atrás dela para pegar mais dinheiro, para tentar roubar alguma coisa, e porque ele já estava envolvido com alguns roubos dentro do hotel. Só que a polícia começa a perceber que nada daquilo estava fazendo sentido, porque a senhorita Blacklock não era uma mulher muito rica, não tinha nada de valor na casa dela, aparentemente, e nem não tinha por que ele chamar todos os vizinhos para poder tentar matar a senhorita Blacklock. Então eles acham que esse cara só estava fazendo alguma brincadeira e acabou se matando, mas não estava fazendo sentido. O inspetor Craddock, que era o inspetor encarregado no caso, ele foi na casa de cada amigo, de cada vizinho que estava em Little Paddocks naquela noite. Então, ele passou pela casa do coronel e da senhora Easterbrook, que eram casados. Passou também pela casa das senhoritas Hint e Murgatroyd, que elas eram amigas. Ele também foi na casa da senhora Sweetham, que morava com seu filho Edmund. E por último, ele passou pela casa da senhora Harmon, que mais pra frente a gente vai descobrir que ela é sobrinha da Miss Marple. Por último, foi em Little Paddocks conversar com os moradores. Então ele conversou com a senhorita Blacklock, que era a dona da casa, a Dora Bunny, que era amiga da senhorita Blacklock, o Patrick e a Julia, que eram primos da senhorita Blacklock, a Philippa, que era uma hóspede da casa, e a Mitski, que era a empregada. O inspetor não conseguiu muito entrar na casa deles, já que as luzes estavam apagadas e praticamente ninguém conseguiu ver nada. Esse crime estava sendo impossível da polícia resolver. Eles estavam praticamente desistindo e arquivando o caso, até que apareceu uma ajuda. Um comissário que estava trabalhando junto com a polícia, que conhecia os policiais, o Sir Harry Thomas, ele conhecia a Miss Marple. Ele aparece em alguns outros livros da Agatha Christie. Ele já é um personagem antigo, que já conhecia Miss Marple. E a gente pode perceber, que ele tá aqui nesse livro como a figura do amigo admirador. Porque é ele que traz a Miss Marple e recomenda ela para os policiais, falando que ele tem uma amiga muito simpática que adora resolver esses casos de assassinato. A Miss Marple, ela foi até essa cidade para tratar um problema de reumatismo e ela descobre o que está acontecendo e ela começa a investigar sozinha e manda uma carta para a polícia falando o que ela investigou até aí. Então eles abrem o caso de novo e começam a investigar com a ajuda da Miss Marple.
A Miss Marple, ela se hospeda, então, na casa da senhora Harmon, que é a Bunty, que é a sobrinha dela, que também estava presente na hora do crime. E é assim que ela consegue meio que se comunicar com todos os moradores que estavam presentes na hora do crime, porque eles são todos amigos, vizinhos, e ela começa a conversar com eles, a frequentar a casa deles, como se fosse só a tia da Bunty, da senhora Harmon. Só que porque no livro ninguém sabe que ela tá ajudando a polícia, só descobrem isso no final do livro. Bom, a Miss Marple, ela acaba descobrindo que a senhorita Blacklock vai receber uma fortuna muito grande. Ela é herdeira de uma fortuna muito grande e a mulher que vai deixar a fortuna pra ela está prestes a morrer. Então a polícia começa a suspeitar que, obviamente, esse crime foi encomendado para poder matar a senhorita Blacklock e ficar com a fortuna dela. Então é isso que faz a polícia seguir com as investigações mais firmes. Esse fato que ela vai receber essa fortuna nos leva para um dos maiores arantes vermelhos desse livro. A maior pista falsa o livro inteiro leva a gente a acreditar que 2 pessoas mataram a senhorita Blacklock, 2 personagens, eu não quero dar spoiler. E no final do livro a gente descobre que foi quem menos a gente esperava. Esse livro segue bem as características de tropos literários de romance policial Whodunit, que são basicamente todos os livros da Agatha Christie. Tem muitos arantes vermelhos, como eu disse. Esse que eu falei é só um exemplo, mas durante o livro tem vários. Não dá nem pra explicar, porque senão acabaria dando spoiler. Mas até no final do livro, quando tá chegando no último capítulo, é jogada uma pista falsa pra você acreditar. E no final você descobre que não foi nada daquilo, né? A gente cai muito nas pistas da Agatha Christie, porque, assim, ela é muito boa. E a gente... É muito difícil. No final, a gente se sente muito burro lendo os livros dela, porque tava na nossa cara o tempo todo. Que é mais uma das características desses livros Whodunit. Que durante o livro, as pistas pra solução do crime, elas estavam ali o tempo inteiro. Só a gente que não percebeu. Outra coisa também é que o suspeito, ele estava presente o tempo inteiro no crime, que é outra característica. O suspeito tá presente o livro todo. Algumas vezes pode ser um personagem que não aparece tanto, né? Não é o caso desse livro, já dando um spoiler. Mas o suspeito, o assassino, né, final, ele tava presente no livro todo e ele tava na cena do crime. Então, assim, é bem típico desse tipo de livro. Uma coisa que é um pouco diferente nesse livro é que a polícia não é tão incompetente. Obviamente, a Miss Marple resolve a maior parte do crime, né? Só que a polícia, nesse caso, ela é bem presente e, na verdade, resolve algumas partes do crime, sim. O inspetor Craddock, que é quem investiga o caso, ele acaba virando amigo da Miss Marple, os dois se protegem bastante. Então, não tem essa relação de detetive brigando com a polícia, que eu acho que tá mais presente nos livros do Poirot. No final do livro, quando eles resolvem o crime, eles juntam todos os personagens numa sala e contam a história do crime e como eles acabaram descobrindo quem foi o responsável por tudo aquilo. Isso é bem comum de acontecer nos livros da Agatha. Os finais dela quase sempre são assim, né? Juntar todos os personagens e contar a história do crime. Bem, gente, eu achei o livro muito legal. Eu fiquei meio assim com o final, né? Porque eu não esperava. Na verdade, quem eu achei que era acabou morrendo. Não sei se vocês podem, não sei se eu posso falar isso. Mas quem eu achei que era acabou falecendo. E eu fiquei muito, tipo, meu Deus, eu não acredito. Porque quem eu menos esperava era o assassino. Então, acho que isso faz bastante parte dos livros da Agatha Christie. Esse plot, né, que tem. E eu gostei muito. Eu também gostei muito do final do livro. Eu não esperava de jeito nenhum. Achei que foi um plot twist muito bom. Porque literalmente quem a gente menos espera. O livro tem muitos arantes vermelhos durante ele, que faz a gente acreditar que foram 2 pessoas que mataram que tentaram, no caso, matar a senhorita Blacklock e mataram o imigrante que trabalhava no hotel. Só que acaba que não são essas pessoas, literalmente que a gente menos espera. E eu gostei muito que no livro, eu achava que o livro ia ser bem no estilo do Whodunit, que esse livro é do estilo Whodunit, só que eu pensava que ia ser só resolver o crime e não se envolver com os personagens. E papo, resolver o crime e acabou. Porém, o livro tem umas reflexões muito interessantes, fala muito sobre morte.
E tem uma personagem que ela... Tem uma série específica com uma personagem que ela tá pra morrer, só que ela é uma pessoa muito feliz e isso impressiona um pouco o inspetor Craddock, que tava investigando o crime. E no final do livro tem uma reflexão, né? Quando descobrem quem é o assassino, eu não quero dar o spoiler, mas quando descobrem quem a Miss Marple fala que ele é uma pessoa muito perigosa, porque as pessoas mais perigosas são as que sentem que o mundo deve alguma coisa a elas. Então eu achei isso muito interessante, esse livro aqui. E também eu fiquei bem confusa no início do livro, porque a Agatha Christie, ela lança muitos personagens toda hora. Então eu tive que ficar voltando toda hora na primeira página pra entender qual que era o personagem, lembrar quem era o personagem, lembrar a história do personagem. E é isso. É, verdade. O final do livro também parece que é muito corrido, no final. Porém, não é corrido porque ela só conta a história do crime. Ela junta todos os personagens e conta a história de como ela descobriu o crime e tudo o que aconteceu. Parece que é muito corrido e tem muita informação, mas não é. Porque a solução do crime estava durante o livro o tempo inteiro. Então, quando a gente lê, a gente se acha muito idiota, porque estava na nossa cara o tempo todo. Moving like the speed of